Durante todo o mês de outubro, a Ubra TV esteve engajada na campanha Outubro Rosa. O prédio da emissora e até o nosso logo exibem as cores da campanha. E é sobre o diagnóstico, tratamento e a importância da prevenção o assunto de hoje, são os assuntos de hoje do quadro de saúde do Conexão RS. Eu estava olhando aqui para a tela, ó, vocês estão vendo? Está aqui, ó. Ai, eu não estou acertando, tá aqui, quase, tá, para lá, para cá, aqui, achei. Está aqui o logo do Outubro Rosa, né? Eu estava procurando na tela para não errar. Está conosco, então, o médico mastologista e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Rogério Grossman. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Tive dificuldade ali para encaixar o dedo ali para mostrar o logo, mas o senhor viu, né, a fachada aqui, tanto a entrada quanto a saída da Ubra TV. Nós estamos, né, na campanha, chamando então o Outubro Rosa, e esse é o quadro de saúde que vai começar nesse momento, depois da vinheta. Até mesmo aqui, ó, se der para abrir a câmera, hoje está, né, no tradicional azul que a gente usa, mas ficou durante um bom tempo no rosa, para que a gente pudesse lembrar da campanha. Já é uma campanha tradicional, né, doutor? Já está consagrada. É uma campanha tradicional aqui no nosso estado e no Brasil e no mundo inteiro. Sim. Né? Lembrando sempre a importância do câncer de mama, dos cuidados da mama, dos cuidados da mulher como um todo. Bom, doutor Rogério, antes da gente continuar a conversa, mais uma vez seja bem-vindo. Lembrando, além, né, da presidência da Sociedade Brasileira de Mastologia, a sua área de atuação, onde está atuando hoje? É sempre importante lembrar que a gente atua como um chefe de serviço do Hospital Santa Rita, Centro de Mama no Hospital Santa Rita, Santa Casa de Misericórdia e preceptoria do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Então são atividades que a gente está vinculado às doenças da mama, em especial como Outubro Rosa, a gente pega o gancho do câncer de mama. Claro. Hoje a gente vai falar, né, dados do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, apontam que devem surgir 58 mil novos casos de câncer de mama este ano. Esse número pode ser considerado significativo e, se a gente for uma amostragem em comparação com outros períodos, ainda é um número alto? Esse número são quase 60 mil novos casos de câncer de mama. É um número significativo no contexto do Brasil, né? É um número significativo em relação à porcentagem, em relação a outras doenças. E por isso é um alerta sempre importante. A gente diz assim, está terminando o Outubro Rosa. Na realidade, a gente tinha que estar começando as atividades preparativas de todo dia, semana, mês e ano do Outubro Rosa, ou do Rosa, ou dos cuidados da mama. Esse é um dado importante. Por quê? Porque, de uma certa forma, finaliza ou inicia o que foi colocado aqui. Sim. 60 mil novos casos. Esse é o verbete que a gente coloca, né? É o momento que a gente tem que refletir, que será que a gente tem que terminar o Outubro Rosa com esses 60 mil, ou a gente tem que terminar o Outubro Rosa, ou começar o novembro, o dezembro, com esses cuidados na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Bom, eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa, mandando perguntas para o doutor, também comentários no 9588-2374 pelo WhatsApp. Bom, o INCA também aponta uma ligeira alta na incidência do câncer de mama entre as mulheres abaixo de 50 anos, e a gente imagina que deveriam ser mulheres jovens e deveriam estar bem informadas a respeito, né? Faixa em que ele tende a ser mais agressivo também. A indicação para a realização das mamografias no Brasil é a partir de que idade, né? A gente pode pensar? É uma pergunta espinhosa. A gente tem como sociedade, eu sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional RS, Rio Grande do Sul, a gente tem promovido a saúde da mulher a partir dos 40 anos, em especial com a mamografia de controle. Então, a gente tem sugerido fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Existem serviços, instituições que preconizam mais tarde. E esse é um dado importante, é um gancho importante da informação. No Brasil, parece que as mulheres têm câncer em idade mais tenra que em outros países, comparativamente. Mas esse é um dado secundário. É importante dizer que pelo menos 1/3 desses cânceres ocorrem abaixo dos 50 anos. E aí, conhecer a mulher no exame, autoexame, no exame de imagem, é extremamente importante, também em pacientes mais jovens, pacientes que a gente chama pré-menopáusica, menos 50 anos.
Bom, outro dado que chama atenção é que a pesquisa da Sociedade agora de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, indica que a mortalidade por câncer de mama tem taxas até 11 vezes maiores em áreas mais pobres do país. O acesso ao tratamento pós-diagnóstico de câncer de mama é ágil, está para essas pessoas acessível? É interessante sobre isso. À medida que a gente vai inovando, a gente começa a ver uma queda da mortalidade em centros urbanos e um aumento da mortalidade na periferia. Provavelmente porque a gente não consegue ainda, dentro das cidades menores ou das áreas metropolitanas, uma abrangência de atuação que possa realmente reduzir não só os centros de referência, mas o Brasil como um todo. E está correto. Infelizmente, a gente está ainda muito distante de países desenvolvidos, onde eles priorizam os cuidados da mama acima de uma série de outras situações de saúde pública, pelo menos. Sim, quero lembrar que vocês têm alguma dúvida a respeito do diagnóstico ou até mesmo do tratamento, mande agora 9588-2374 pelo WhatsApp a sua pergunta, o seu questionamento, né? Agora vamos para o tratamento em si, né? Como é feito o tratamento hoje no Brasil? O SUS oferece amparo às mulheres, tanto na prevenção, né, ações preventivas, quanto ao longo desse tratamento? Acho que a gente pode montar uma cronologia, né? Que a prevenção existe hoje em dia. Aqueles cuidados que a gente chama educacionais, né? A atividade física como um todo, ela melhora uma série de fatores, ou previne uma série de fatores como hipertensão, diabetes, mas também o câncer de mama. Se sugere pelo menos 30 minutos de atividade física diária, 3 a 5 vezes semanas, é um redutor do câncer de mama. Evitar variações de peso, principalmente na pós-menopáusica. Uma coisa que infelizmente a gente tem que colocar, e isso é importante, reduzir a ingesta de álcool. As mulheres estão bebendo com muito mais frequência do que alguns meses ou anos atrás, ou décadas atrás. A gente vê um incremento da ingesta de álcool entre as adolescentes e mulheres adultas, e isso é extremamente preocupante para nós. Há uma relação? Sim, há uma relação cumulativa que a gente comenta, né? Uma relação cumulativa em relação ao álcool e o câncer de mama. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque as mulheres vão viver mais, as gaúchas vivem mais que a grande maioria dos estados, né? E elas estão se expondo mais por um fator social que é a bebida alcoólica. Então a gente tem que ter esses cuidados em relação a isso. Um alerta interessante, super importante. Não relacionava direto. Exato. Talvez o tabagismo, sim, mas o consumo de bebida alcoólica é tão ligado ao câncer de mama. Tem se colocado muito que, né, a saúde pública deve se evitar álcool, atividade física, fumo, mas assim não vincula o álcool ao câncer de mama. E ele está muito embriagado, está muito próximo ao câncer de mama. Bom, agora vamos falar do autoexame, né? O Outubro Rosa estimula justamente a prevenção do câncer de mama, né? E as mulheres sabem fazer o autoexame. Quais sinais a gente tem que estar, né, em alerta? A gente sempre diz que, assim, que existem formas de identificar e diagnosticar precocemente. O autoexame ele faz parte de uma série de outras medidas. A gente não descarta o autoexame, porque a gente sabe que tem as suas vantagens de se conhecer, de se procurar um médico. Lembrar sempre que a mulher se conhecendo, ela vai mais ao médico. E esse é um diferenciador em relação ao homem que vai muito pouco aos médicos. E, infelizmente, eu coloco na minha situação, como quase todos os homens. Então, assim, a gente coloca uma importância de se conhecer, mas é importante também fazer a imagem, importante fazer a mamografia. E a gente enfatiza. Hoje se tem como prevenir, hoje se tem como diagnosticar precocemente, e mais do que isso, curar o câncer de mama quando diagnosticado em estágio bem inicial. Sim, então é importante a gente reforçar que o autoexame ele é interessante, mas ele não elimina os outros procedimentos. Perfeito. A gente prioriza a imagem e prioriza um nome chamado mamografia. Ainda hoje, a mamografia é o que a gente chama hoje de padrão ouro de avaliação da mama. Mesmo assim, o autoexame deve ser feito para que a mulher se conheça, né? E vamos combinar, às vezes as pessoas têm medo de fazer a mamografia, tem medo até mesmo de fazer o autoexame. É melhor não descobrir nada, né? Se tiver que acontecer, aconteceu. Perfeito. Pelo contrário, com toda a tecnologia e todo o avanço da ciência, é perfeitamente curável e a gente tem que pegar ele bem no início, né? De todas as formas possíveis. Muito bem, vamos para o WhatsApp então. Homens, a gente está falando muito das mulheres, né? Mas homens podem ter câncer de mama? Também se identifica pelo autoexame? Lembra, uma boa pergunta da Letícia, lembra a Letícia de Canoas. Obrigado pela audiência, Letícia. Isso é extremamente importante. A gente tem promovido a saúde em todos os níveis, né? E a gente tem cada vez mais trazido a família para as discussões.
o homem, o marido, o pai, enfim, até mesmo o filho deve estar presente. Por quê? Porque além de ser o apoio para a mulher que está acometida, doente, ele também é um divulgador de informações. Ora entre as mulheres, ora entre os homens. O câncer de mama faz parte da realidade. Menos prevalente, menos frequente, mas presente. 1 em cada 100 casos de câncer é homem. Ou seja, um pequeno número, mas igualmente complicado, complexo e às vezes mortal. O tratamento é o mesmo no caso dos homens? É muito semelhante, mas é um detalhe para nós homens, para vocês homens, que o câncer de mama, infelizmente masculino, é diagnosticado muito mais tardiamente. Então, a lembrança é que os mesmos sinais e sintomas da mulher devem ser, de uma certa forma, avaliados, valorizados pelo homem. Bom, mitos e verdades, né, Claro. que a gente pode destacar aqui. Durante o tratamento, algumas mulheres ficam imaginando que isso vá deformar, né, a mama, enfim. Hoje também se evoluiu nisso no processo estético pós-tratamento? Muito, muito, assim, algo impressionante. Eu venho numa escola que é oriundo da escola do meu pai, Dr. Simão Grossman, que foi um dos preconizadores do tratamento do câncer de mama na década de 70, e essa evolução veio de forma considerável. Antes faziam grandes ressecções, grandes modificações da silhueta, da forma da mama. Hoje a gente consegue mínimas incisões, bom resultado estético. E naqueles casos que a gente não consegue preservar a mama e com qualidade, a gente consegue reconstruí-la, hora imediata, hora tardia. Então, uma evolução considerável em um curto espaço de tempo. Nas áreas todas da doença mamária, se houve uma evolução considerável, tanto no diagnóstico, como na prevenção, como no tratamento. E no caso do tratamento, ele debilita a mulher? Em quanto tempo ela poderia voltar a trabalhar? A gente imaginar, né, durante esse tratamento, Sim. um período de reclusão, Claro. mas hoje é rápido para que isso possa evoluir para uma normalidade? Eu diria que reclusão não. Eu acho que a gente vê hoje, a gente tem visto cada vez mais as mulheres sem cabelo, usando lenço, usando formas de interagir com a sociedade. Extremamente importante ela interagir o mais rápido possível. Sim. A gente diz que esses meses de tratamento, tanto da cirurgia como do uso de drogas, quimioterapia, como radioterapia, eu acho, na minha leitura, e eu sempre tento informar as minhas pacientes e passo para os residentes e doutorandos, a necessidade da reflexão, que nós não somos eternos, não somos, né, infinitos, e a gente tem que refletir sobre isso. Então, esses meses que ela realmente está acometida, eu sempre sugiro, faça uma coisa que te agrade. Né? Participe de uma atividade filantrópica. O contrário da reclusão seria. Exato, comunitária. Atividade. Se mostre Sim. internamente e se mostre externamente. Perfeito. Né? Então, assim, mulheres que não usam peruca, mulheres que usam lenço, mulheres que usam peruca, enfim, não se restringam ao seu ambiente familiar ou a sua própria preocupação. Se exponham, falem, comentem, porque vocês comentando, vocês difundindo essa ideia, com certeza vidas serão salvas. Eu gosto da expressão que é relacionada, né, ao combate ao câncer de mama e o tratamento como as vitoriosas, né, aquelas que vencem o câncer de mama. Então, acho que essa mensagem é muito importante, na medida em que vai colaborar, o estado de espírito da pessoa colabora no tratamento, não é mesmo? Eu acho que é uma sequência de coisas. Né? Lembrar que ter câncer, hoje, ainda é um mito de medo. Mas no futuro, à medida que nós vamos envelhecendo, muitos pacientes vão ter câncer e vão conviver socialmente, profissionalmente, economicamente com a sociedade. Para vocês terem uma ideia, assim, por baixo, nos Estados Unidos existem 3 milhões e 400, 3 milhões e 500 mil mulheres que tiveram câncer de mama e estão em atividade, estão vivas, estão atuantes. E essa realidade a gente tem que puxar, porque a gente tem que ter uma leitura que ter câncer é uma realidade do envelhecimento da população, da realidade da nossa sociedade, e a gente tem hoje mecanismos que conseguem tratar e curar a grande maioria das vezes. A autoestima é muito importante. Extremamente importante. Bom, e fundamental. Para fechar, nós temos mais uma pergunta. E o tratamento é doloroso para quem precisa passar pelo processo? Pergunta a Inês de São Jerônimo. Obrigado pela audiência, Inês. Bom, eu sou cirurgião, eu vou dizer assim que pontualmente ele faz algumas cirurgias assim diferentes. Eu fiz recentemente uma cirurgia de hérnia. Pergunta se a cirurgia de hérnia é dolorosa? Muito dolorosa. E de mama? Muito menos. E são doenças completamente diferentes. Então é doloroso em vários sentidos. Mas o mais importante, isso aí, eu acho que tem que ser citado e frisado. A dor interna muitas vezes é maior que a dor externa. Sim. E a gente tem que ser atuante e minimizar a dor externa. Se existe uma cicatriz externa que a gente pode
poder mobilizar, modificar. A cicatriz interna, sim, faz parte de todos nós. E a gente tem que, de uma certa forma, enfrentar. Não com medicamento, não com cirurgia, não com radioterapia, mas com conversa, com um papo, com um diálogo, com experiência, com motivação. Muito bem, doutor, eu quero agradecer, uma honra recebê-lo aqui. Igualmente. Hein? Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, doutor Rogério Grossman, seja sempre bem-vindo. Eu agradeço. E, por favor, não só no outubro, mas o espaço está aberto para que a gente possa, bem como o senhor disse, discutir durante o ano inteiro. Conte conosco. Informar durante o ano inteiro. Muito bem, seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Hein?